Então vamos lá, caro cientista de dados, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática, esse programa semanal que eu trago para você sempre um caso prático de ciência de dados, de como a ciência de dados está vindo para transformar o mundo à nossa volta. Nós hoje vamos falar sobre os princípios, os primórdios do reconhecimento facial. Sabe por quê? Porque se você entender como que a tecnologia evoluiu para o que nós estamos hoje, você vai entender como que você pode implementar as mesmas regras que foram utilizadas para resolver problemas de reconhecimento facial em uma aplicação aí para o seu negócio, para a sua empresa, tudo bem? Por quê? Porque você vai ver que no frigir dos ovos é tudo matemática, beleza? E a matemática com a computação nos dá esse poder imenso da gente construir máquinas detectoras de face como essa aqui, que a gente vai construir hoje também, beleza? E é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje você vai aprender como que essa parada evoluiu para ser algo tão evoluído como isso aqui. Eu não sei você, mas eu tenho um smartphone e o meu smartphone é um Samsung simples, um A20s, e ele tem reconhecimento facial. Eu consigo desbloquear ele simplesmente olhando para a câmera. Ou seja, o que funciona ali por trás? Como que ele reconhece que eu sou eu mesmo, entendeu? Então, como que ele olha essa foto aqui e desbloqueia o aparelho? E como isso já está sendo usado para meios de segurança ali, de transações financeiras mundo afora. Então, você vai entender hoje, nesse Ciência dos Dados na Prática, como que tudo isso começou, beleza? Vamos para frente? Então, vamos embora. Cara, hoje nós vamos fazer exatamente isso. O nosso problema de negócio vai ser, a gente vai criar um detector de face. E para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai percorrer um passo a passo que você vai entender agora. Primeira coisa é, nós vamos entender como os dados serão processados, beleza? Então, quais serão os nossos dados, Eduardo? Nós vamos fazer uma máquina preditiva detectora de face. Então, os nossos dados para treinar nossa máquina preditiva serão fotos e você já vai entender como que elas serão processadas, tudo bem? Você vai ver que nós vamos precisar reduzir a dimensionalidade dos dados, porque os dados vão ficar muito dispersos, beleza? Nós vamos ter muitos campos, muitas variáveis e existe uma técnica para isso que você já vai conhecer, beleza? Vamos criar uma máquina preditiva com suporte Vector Machine, nós vamos criar um classificador, né, que nesse caso vai ser um suporte Vector Machine, que é um SVC, um Classify, Support Vector Classifier. Nós vamos entender como que o SVM trabalha, a abstração matemática que tem por trás ali do trabalho do SVM, beleza? E vamos também utilizar o Grid Search, que é uma técnica para fazer tunagem de hiperparâmetro. O que é isso, Eduardo? Meu Deus do céu, vou te explicar passo a passo, você vai entender exatamente o que significa cada um desses termos, que será o nosso entregável. Nós vamos entregar a máquina preditiva e você vai entender como os dados são processados, como que eu faço para reduzir dimensionalidade, como que eu crio essa máquina preditiva com SVM e como que eu utilizo o Grid Search para fazer a tunagem dos parâmetros do meu modelo. Lembra que eu sempre falo para você que os algoritmos são funções e dentro das funções a gente tem alguns parâmetros que a gente pode calibrar para melhorar o modelo? Pois é, você vai entender uma forma de tunar essa parada aí de uma forma mais automatizada, beleza? Então vamos para frente porque nós vamos entender essa parada toda aqui. Toda vez que a gente vê uma aplicação ali de face, de reconhecimento facial, você a partir de agora vai entender como é que funciona essa parada, beleza? Então tá, vamos lá um pouco para a matemática aqui, mas sem se assustar, vamos entender essa parada agora. O que acontece? Imagina que a face ela é um espaço bidimensional. O que é um espaço bidimensional, Eduardo? É um espaço assim, ó, que tem altura e que tem comprimento, beleza? Duas dimensões, tá bom? Essa imagem ela pode ser encarada como um vetor de dimensões, de duas dimensões, concorda? Essa fotinha aqui, ó, ela é um vetor de duas dimensões. Eu tenho aqui a altura da cabeça, da face e aqui o comprimento, beleza? Isso são duas dimensões, tá bom? Beleza. Aí, se a gente tiver uma imagem que ela contenha 256 por 256 pixels, ou seja, cara, Eduardo, o que é o pixel? Cara, o pixel, imagina que isso aqui tudo é a foto, beleza? Isso aqui é a foto. Cada quadradinho assim, ó, é um pixel, beleza? Cada quadradinho aqui é um pixel. E aí, essa foto, ele está dizendo aqui, imagina que essa foto seja 256 assim e 256 assim, tá bom? É isso que ele está querendo dizer. Então, partindo do pressuposto que a imagem tem 256 por 256 pixels, ela passa a ser considerada um vetor de dimensão de 65.536. Eduardo, o que é isso? É a multiplicação dos pixels do comprimento
e da largura, da altura e do comprimento. Quando você multiplica 256 por 256, dá 65.536. 256 vezes 256 é igual a 65.536. Bateu ou não bateu? Então, beleza. Isso vai ser a dimensão. O que ele está fazendo? Ele está pegando uma matriz, né? Uma matriz que tem duas dimensões e está transformando tudo num vetor. Ele está colocando tudo em um vetor, beleza? Então, cada pixel vai ser uma coluna. Meu Deus, sério, Eduardo? Sério. Ele pegou essa foto, ele transformou o que era duas dimensões em uma dimensão só e ela vai aqui, ó, de 0 até 65.536. Eduardo, que loucura! É isso mesmo, ficou um vetor gigantesco para cada foto, beleza? Então, cada foto ela vai ter esse vetor gigantesco. Por isso que a gente usa a redução de dimensionalidade, que você já vai ver como é que a gente vai fazer, beleza? Tá bom, Eduardo, então eu tenho 65.536 variáveis, né? Exatamente. E o que tem em cada uma dessas variáveis? Pergunta massa. Dentro de cada uma das variáveis, a gente tem o seguinte. Nós utilizaremos uma escala de cor, beleza? O que tem nessa escala de cor? Essa escala de cor, ela vai de 0 até 255. Então, imagina que 255 ele é o branco completo, beleza? Ele é o branco completinho, ele é o branco. E o 0 é a ausência de cor, então ele é o preto, tá bom? Então, cada pontinho, o que eu tenho? Cada pontinho eu tenho um valor que vai de 0 a 255. E aí, ou seja, para cada ponto eu tenho um valor. E aí isso se torna uma variável, beleza? Cada uma dessas caixinhas é uma variável. E é assim que o algoritmo vai avaliar cada um desses pixels para saber qual é o rosto que está na foto que a gente está fazendo a previsão de quem é essa foto. Beleza, cara? Então, é exatamente assim que está disposto os nossos dados. Tudo bem? Então, como resultado, um conjunto de imagens pode mapear um grupo de pontos nesse espaço gigantesco. E a máquina preditiva exatamente vai utilizar esses pontinhos, essas variáveis, esses pixels como variável de entrada para prever a fotinha de quem é, tá bom? Beleza. A gente vai fazer uma parada que é o seguinte, a gente vai aplicar o Principal Component Analysis, que é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada para reduzir a dimensionalidade desse dataset, que ele vai ficar com 65 mil atributos. Então, a gente precisa reduzir a dimensionalidade para que a gente consiga fazer o nosso algoritmo trabalhar de forma mais otimizada, beleza? Então, olha só, o que ele faz? Cada face ela é decomposta numa série de componentes principais, ou vetores próprios da matriz de covariância definido por um conjunto de faces de referência. Então, basicamente, cada face pode ser representada como uma combinação linear de diversas eigenfaces. Eduardo, o que é eigenface? Eigenface é o nome dado a um conjunto de vetores próprios quando usado no problema de divisão computacional. Tudo bem? Essa técnica foi desenvolvida por esse cara aqui, com o objetivo de representar de forma mais eficiente imagens de face através da análise de PCA, Principal Component Analysis. No final desse script, eu deixei 2 links para você se aprofundar um pouco mais aí, se você quiser entender como é que esse cara aqui chegou nessa técnica aqui do eigenface. Tudo bem? As imagens que a gente vai estar utilizando, elas originalmente tinham 250 por 250 pixels. Beleza? Aí foi feito um redimensionamento para que ela ficasse um pouco menor para fazer esse treinamento aqui de reconhecimento facial, porque senão ia ficar muito pesado. Então ela foi reduzida para 62 por 47, beleza? 62 de comprimento e 47 de altura, beleza? De 62 pixels por 47. Tudo bem? Foi feito esse redimensionamento. Então as fotinhas que a gente for olhar, ela tem agora 62 por 47 e não 250 por 250, tudo bem? O banco de dados que a gente vai usar, ele é um banco de dados que está dentro do próprio Scikit-Learn, é um banco de dados de imagens, e ela tem um total de 13 mil imagens, 13 mil fotos, você já vai ver. Dentre essas 13 mil imagens, a gente tem 5.749 pessoas distintas nesse banco de dados, ou seja, tem pessoas que têm mais de uma foto, como você vai ver o George W. Bush tem muitas fotos, beleza? Então bora dar uma olhada nesse banco de dados? Bora! Como é que a gente vai fazer? Eu fiz o download desse dataset aqui, a gente vai fazer a importação desse dataset agora. Dentro do Scikit-Learn, a gente vai utilizar aqui esse FetchLFW People. Esse é o dataset de imagens, beleza? Então a gente vai importar do Scikit-Learn esse dataset. Nós temos ali uma forma de diminuir a dimensionalidade
complementar do nosso dataset, que é o seguinte, eu vou usar esse atributo aqui, ó, número mínimo de faces por pessoa é 60. Por quê? Porque às vezes tem um cara que só tem uma foto, às vezes tem um cara que tem 2 fotos, então eu vou pegar aqueles que têm mais de 60 fotos armazenadas ali, para que a gente inclusive diminua ali a nossa label, o nosso target, tudo bem? E aí eu vou dar um print aqui no name e um print no images logo abaixo para você visualizar, beleza? Então, quais são as imagens que mais tem aqui? A gente tem um print aqui, ó, só pessoas famosas aqui, ó. Ariel Sharon, israelense, né? Colin Powell, Donald Rumsfeld, George W. Bush, Hugo Chávez, Junichiro Koizumi, Tony Blair, beleza? Então temos essas personalidades aqui, imagens que foram capturadas e colocadas num banco de dados que está dentro do Scikit-Learn, tudo bem? Tá bom? Tá aqui, esse é o nosso dataset. Me mostra as imagens, Eduardo. Bem aqui embaixo tem um link útil, onde eu mostro para você de onde veio essas imagens, tá bom? Então aqui embaixo está o link desse dataset. Eu fiz o download do banco de dados de imagens, exatamente esse banco de dados que está aqui, que eu já descompactei, ele está em formato TGZ, é um zip. Eu descompactei para visualizar algumas imagens e eu vou mostrar para você agora. Então tá aqui, a gente tem aqui o banco de dados de imagens, tá bom? Então beleza, bora ver esse cara aqui, ó, Ariel Tipping, aqui tem uma fotinha, Abner Martinez também tem uma fotinha aqui, vou aumentar aqui a foto para você visualizar. Deixa eu voltar aqui. Tem aqui a Adelina Ávila. Ou seja, cara, tem foto para Dedéu, como você já viu. Temos 13 mil fotos. Tá aqui o banco de dados gigantesco. E se você olhar aqui, ó, George W. Bush, vou colocar aqui, ó, Bush. Vai aparecer muita foto do George W. Bush. Aqui, então tem aqui, ó. Beleza? Tem muita foto do Bush, foto do Bush, foto do Bush, foto do Bush. Então ele tem mais de 60 fotos. Por quê? Porque a gente fez aquele filtrozinho logo ali no início, tá bom? Então beleza, deixei esse link embaixo como link útil, bem aqui embaixo, tá bom? Vou voltar aqui para o início do nosso dataset. E aí, vamos continuar o nosso trabalho, beleza? Você já conheceu aqui, fizemos a exploração dos dados. Lembrando que esses dados, como ele já está no Scikit-Learn, ele já está pré-processado. Inclusive, quando a gente tirou de 250 pixels por 250 pixels, passando de 62 para 47, isso foi nada mais nada menos que um pré-processamento de dados que foi feito ali, tudo bem? Então já foi feito esse pré-processamento de dados para que a gente pudesse se dedicar a machine learning mesmo, a construção da máquina preditiva, tudo bem? Então beleza, terminamos aqui a nossa análise exploratória, bora ali para o pré-processamento. No pré-processamento eu quero mostrar aqui para você essas imagens, tá bom? Vou mostrar essas imagens, isso aqui é uma função do Matplotlib, só para eu mostrar as imagens. Eu estou trazendo aqui uma função para mostrar as faces dos seus respectivos rostinhos, tá bom? Então tem aqui ó, o Bush, temos aqui o Hugo Chávez, beleza? O Koijiro lá, o japonês, que eu esqueci o nome, Ariel Sharon, beleza? Tá aqui, então tem muitas do Bush, né? Tudo bem? Então beleza, algumas imagens aqui para você visualizar como estão as nossas imagens, tá bom? Beleza. Cara, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir uma máquina preditiva e essa máquina preditiva ela vai ser construída por meio de dois algoritmos de Machine Learning. O primeiro é o PCA, para reduzir a dimensionalidade, e o segundo é o Support Vector Machine, que é o algoritmo que vai fazer a classificação em si, beleza? Então, vamos para frente. O que a gente está fazendo? Eu vou importar o SVC, que é o nosso classificador, que a gente vai utilizar para prever a foto, de quem é a foto, o algoritmo SVC, que tem o nosso classificador, o PCA, que está dentro do pacote Decomposition, do Scikit-Learn também. Nós vamos fazer um pipeline. O que é o pipeline, Eduardo? Pipeline é tubulação, né? Encanamento. A gente vai criar uma função que ela vai ler outras funções. Isso é um pipeline, beleza? Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai importar tudo isso aqui. Eu vou colocar na outra célula que eu vou explicar exatamente como é que isso funciona. Executa aqui para importar as bibliotecas. E agora a gente vai criar a máquina preditiva com o SVC e o PCA. Olha só. O PCA, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos atribuir aqui o nome do PCA, o próprio PCA. E dentro do PCA, eu tenho alguns hiperparâmetros. Tudo bem? Está aqui o PCA. A funçãozinha PCA é só chamar PCA, abre e fecha parênteses. Dentro do PCA, eu vou colocar aqui duas funções chaves para você, dois parâmetros chave para você entender. Nós estamos dizendo que nós queremos um número de componentes igual a 150. Lembra que eu te falei que nós temos 65 mil variáveis? São cada um dos pontinhos? Nós vamos transformar esses 65 mil em 150. Por que, Eduardo? Porque por meio dessa transformação, que é uma transformação matemática, isso aqui é álgebra, beleza? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada uma das variáveis e vai juntar
as variáveis no chamado componentes principal. Então, dessas 65 mil variáveis, nós teremos 150 e cada componente desse vai ter lá algumas outras variáveis, beleza? É como se a gente fizesse uma classificação, não é, Eduardo? Um algoritmo preditivo que classifica pessoas de acordo com a similaridade, não é? É mais ou menos isso. E aí, ele vai sendo juntado ali de acordo com a variância, beleza? Então, tranquilo, beleza. Temos alguns hiperparâmetros aqui. Vou deixar aqui o random state igual a 7 para que você replique aí o mesmo resultado que eu. Logo abaixo, nós vamos criar a nossa máquina preditiva em si, que é o support vector classify. Vamos utilizar parâmetros aqui dentro, Eduardo? Vamos. 2 parâmetros, beleza? 2 hiperparâmetros. Quais, Eduardo? O kernel, nós vamos escolher o kernel RBF e o peso da classe, que é para balancear a classe, beleza? Isso aqui é um balanceador de classe, beleza? São dois parâmetros que a gente vai utilizar aqui. Eduardo, eu não entendo muito o SVM, como é que funciona o SVM? O SVM ele funciona mais ou menos assim. O kernel são funções que faz a nossa separação dos dados. É a função que vai separar os dados de forma que eu saiba que o azulzinho é azulzinho e o laranjinha é laranjinha, beleza? Então, esse kernel aqui, essa função é chamada de kernel. Então, nós temos aqui ó, o kernel, que é um kernel linear, que ele é utilizado quando as variáveis são linearmente separáveis. Agora, nós estamos utilizando um kernel chamado RBF, e eu já vou te explicar por quê. Porque esse RBF, ele é o kernel conhecido como kernel gaussiano, que ele é utilizado exatamente para separar atributos que não são separáveis linearmente. Quer ver? Ó, tenta separar com uma reta as bolinhas azuis das bolinhas dos quadradinhos vermelhos. Com uma reta, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque isso aqui não é linearmente separável. Como é que é feito? Então, olha só, eu tenho aqui um objeto sobreposto do outro aqui. Então, o vermelhinho está dentro do azulzinho. Como é que eu separo os dois? A galera que desenvolveu o SVM falou assim, cara, eu vou aumentar a dimensão dessa variável para que ela fique numa outra dimensão. Aqui eu só estou em 2 dimensões, certo? Eu estou em 2 dimensões. Quando ele eleva uma dimensão, como por exemplo, coloca uma profundidade aqui, o que vai acontecer? Os dados que estavam assim, agora ele não tem mais só altura e comprimento, ele vai ter altura, comprimento e profundidade. E aí você consegue visualizar ele de outra dimensão. E aí ele consegue separar o dado que está aqui do dado que está aqui. Então, ele consegue separar. Ele elevou uma dimensão e aí ele consegue criar uma função que separa essa parada. O nome dessa parada que separa é um hiperplano. Quando é uma retinha, quando é uma linha, é uma reta. Quando é em planos diferentes, quando tem mais de 3 dimensões, a gente chama de hiperplano, beleza? Então, isso aqui é um hiperplano que agora, depois de elevado, você consegue fazer a separação do que é azulzinho do que é vermelhinho, beleza? Esse hiperplano está exatamente aqui, separando as duas classes. É fantástico, não é? Uma abstração da matemática que eu costumo dizer. Que esses caras que criaram o SVM tiveram na hora de criar esse algoritmo. Então, nós vamos utilizar o kernel RBF, nós não vamos utilizar o kernel linear, beleza? Porque ele é mais tora, ele consegue separar os dados de forma melhor, beleza? Então, beleza. Entendi dessas duas linhas, Eduardo. Eu vou fazer o PCA nessa linha eu vou criar o meu support vector classify, e agora eu vou criar o modelo em si. O que é o modelo? O modelo é o make pipeline. O que é o pipeline? Eu falei que o pipeline é uma função que agrega outras funções. Então, o pipeline ele vai agregar o PCA e o SVC. Olha que massa. Eu criei o PCA, eu criei o SVC, e agora o meu modelo vai ser construído por meio do make pipeline, juntando o PCA e o SVC. Olha que massa. É uma forma simples de criar uma tubulação aí. Primeiro eu faço o PCA, depois eu faço o SVC. Beleza? Então vamos criar a nossa máquina preditiva? Criamos a nossa máquina preditiva. Agora a gente precisa treinar, não precisa? E aí, a partir daqui, você já sabe tudo. Por quê? Porque a gente vai precisar separar em dados de treino, dados de teste. A gente vai utilizar o quê? O train test split, que é a função para a gente separar os x e o y de treino e o x e o y de teste. Vamos dizer que o x ele é exatamente o faces.data. O que é o faces.data, Eduardo? É os valores, galera. São cada um daqueles valores. Então, eu tenho aqui George W. Bush. Aí eu tenho aqui ó, 150 componentes principais agora. Eu tinha 65 mil colunas. E aí, aqui era o Bush, beleza? 65 mil colunas. A gente passou o PCA e agora só tem 150 componentes principais. Vai de 0 a 150. Beleza, cara? Então, é isso que a gente tem. Aí, aqui a gente tem os dados.
Aqui a gente tem lá o target para dizer, não, esse aqui é o bush, esse aqui não é o bush. Aqui o comprimento do banco o comprimento do teste vai ser 30%, então para treinar vai ser 70%. E o random state igual a 7, beleza? Então executa essa célula. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar naquela parada que eu te falei, que cada algoritmo tem hiperparâmetros, não é? Exatamente. A gente, quando criou o SVC, a gente só colocou 2 parâmetros aqui, ó. O kernel e esse da classe aqui para balancear a classe. Só que o SVC ele tem outros 2 hiperparâmetros que eles são muito eficientes na hora de se utilizar o algoritmo, que é o C, que é um hiperparâmetro de regularização, e o gama. Esses 2 hiperparâmetros, quando colocados junto no algoritmo, eles melhoram muito a precisão. Só que, de cabeça, eu não sei quais são os melhores valores para colocar nem no C, nem no gama. Então, o que eu faço? Eu crio um grid de valores, beleza? Eu crio um grid de valores, que é o que está nessa célula aqui. Eu estou criando um grid de valores, no qual, quando eu passar o grid search, que é essa função que vai tunar, escolher quais são os melhores valores, tanto para o C quanto para o gama, na hora que eu passar o algoritmo com esses valores, ele vai escolher para mim qual é o melhor. Então, eu vou passar uma lista. Ó, o C, Grid Search, eu quero que você teste o 1, o 5, o 10 e o 50. E o Gama Grid Search, eu quero que você teste o 0.001, 0.005, 0.01, 0.05. Beleza? Beleza. Então, ele vai rodar o nosso modelo com todos esses parâmetros, hiperparâmetros, e vai falar para a gente, Eduardo, ó, o melhor C é tanto e o melhor gama é tanto, beleza? Por quê? Porque eles tiveram o melhor resultado. E aí a gente vai utilizar eles na nossa predição, tudo bem? É isso que está sendo feito nessa célula, galera. Ele acabou de escolher e agora a gente vai fazer o cálculo para que ele mostre para a gente aqui quais são os melhores hiperparâmetros. Eu pego os valores e faço um fit, beleza? Então agora ele já criou lá o Grid Search. Agora eu vou, aqui em cima ele criou, agora eu vou treinar mesmo com os dados. Vou passar cada um dos dados e aí, dado esses parâmetros e esses dados, né, que são os meus dados de treino, ele vai mostrar para mim quais foram os melhores parâmetros. Ele já vai treinar, mas depois ele vai printar para mim, ó, essa parada aqui chamada Best Parameters, que são os melhores parâmetros, beleza? Então vamos fazer o run, ele vai demorar alguns segundos. Porque, afinal de contas, a gente está olhando aqui, ó, ele está calculando, ele está usando o SVC, que é o algoritmo para classificar, com o kernel RBF e mais esses 2 hiperparâmetros aqui. Ele está testando tudo isso quando o hiperparâmetro C é igual a 1 e o gama é igual a 0.0001, e aí quanto o C é igual a 5 e o gama também é 0.01, ou seja, ele vai fazendo todo esse cálculo aqui com cada uma das combinações e ele vai printar aqui pra gente a melhor combinação, beleza? É poder computacional. Por isso que hoje em dia a gente tem a ciência de dados mais evoluída, porque agora a gente tem processamento computacional para fazer esse tipo de cálculo, e antigamente não existia. Se você olhar essa técnica do Eigenfaces, de você fazer a redução da dimensionalidade das imagens, para você fazer esse cálculo de detectar a face, você vai ver que essa técnica ela já está aí desde 1987, só que não tinha poder computacional como a gente tem hoje, beleza? Então é isso, rodou aqui, está aqui o nosso resultado. O que ele mostrou para a gente aqui? Ele falou assim, Eduardo, ó, o melhor hiperparâmetro C é o valor 10. Então tá aqui, ó, o 10. E o melhor gama é 0.01. Ele escolheu esse aqui. Tudo bem? Então é isso que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então olha só, eu vou visualizar o resultado do tuning, tá aqui. Então ele mostrou pra gente aqui o resultado do tuning. A gente usou o pipeline, beleza? Fizemos o PCA e o Support Vector Machine. O PCA, o que ele fez aqui, ó? O PCA, ele utilizou já os valores default que a gente colocou, 150, beleza? Separou em 150 componentes principais. E o SVC tá lá, ó, ele colocou 10, que é o resultado, e o gama, tá aqui o gama, 0.001. Tá bom? Isso aqui é só o print do resultado. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Dado que a gente tem ali o nosso modelo, a gente vai fazer agora as previsões, né? A gente vai fazer previsões. Então, eu vou prever as imagens agora. Aqui é utilizando a nossa máquina preditiva com o banco de dados de teste. Está aqui o nosso dado de teste, para que a gente possa prever novos valores, para saber se a nossa máquina está acertando mesmo ou não. Tudo bem? Está aqui o nosso modelo e eu uso a função predict, tá bom? Então executa e está lá. Bora dar uma olhada no resultado, Eduardo? Bora dar uma olhada no resultado aqui, do resultado do teste, só para a gente dar uma olhada em algumas figuras aqui, beleza? Então eu criei uma figura e o azulzinho vai ser
Quando o nome tiver azulzinho, são os que a gente acertou. E o vermelhinho são os que a gente errou. Então, dá uma olhada aqui. Olha só, a nossa máquina, ela acertou aqui, ó, o Koizumi. O Koizumi está aqui azulzinho, ele acertou. Aqui, ó, o Bush, ele errou, ele falou que era o Schroeder. Aqui o Power acertou, aqui era o Bush, ele falou que era o Power. Então a nossa máquina está acertando e está errando. Ou seja, é óbvio, né, galera? A gente está utilizando aqui, hoje em dia já existem muitos, mas muitos frameworks que tem essa parada aqui muito mais evoluída. Eu poderia estar trazendo essa parada aqui com você num framework de Deep Learning que acerta 100%. Tudo bem? A nossa máquina preditiva que a gente está criando agora, ela está longe de acertar 100%. Mas eu trouxe ela da forma que era antigamente, para que quando você olhar reconhecimento facial hoje, você vai saber qual o percurso que ela teve para chegar no nível atual de tecnologia que a gente tem, beleza? Mais à frente eu trago para você alguns frameworks como o Keras, que faz essa parada e acerta 100%, beleza? Já tem frameworks pronto de detecção de face, detecção de imagem, detecção de pessoas, mas eu queria trazer para você aprender miudinho, como eu sempre faço, beleza? Então tá bom. Então, vamos lá avaliar agora o nosso modelo, né? Criamos a nossa máquina preditiva, agora bora avaliar, Eduardo, beleza? Bora avaliar. A gente vai utilizar aqui algumas métricas. Eu vou utilizar o Classification Report para a gente visualizar ali o nosso F1, o nosso recall, beleza? Então tá lá, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem três métricas de avaliação de algoritmos de classificação de aprendizagem supervisionada, e aí a gente tem aqui os nossos valores. Então, pensa aqui, eu tenho o Ariel Sharon, eu tenho cada uma das labels aqui, ó, o Colin Powell, o Donald Rumsfeld, o George W. Bush, Hugo Chaves, Junichiro Koizumi, tem várias, Tony Blair, beleza? Então, tenho vários. E aí, eu vou utilizar o F1 Score para avaliar a precisão, tudo bem? Então, vamos lá. Eu estou dizendo o quê? Que nossa máquina preditiva está acertando 70% dos casos quando é Ariel Sharon. Quando é Bush, a gente está acertando 85% dos casos. Mas ó, o Schroeder, eu não sei como é que fala esse nome aqui, Schroeder, a gente está acertando pouco, ó, 64%, digamos assim, beleza? É o menor acerto. O maior acerto está sendo o Bush, junto com o Colin Powell, junto com o Junichiro Koizumi, beleza? Estamos acertando bastante aqui. É só essa métrica que você quer utilizar, Eduardo, para avaliar? Não, bora dar uma olhada na Confusion Matrix também, beleza? Vou executar aqui a Confusion Matrix, tá bom? Eu só estou criando a matriz de confusão, tá? E aqui embaixo eu só vou plotar, por meio do Seaborn, um heatmap com as labels para a gente avaliar aqui a nossa máquina preditiva, tá bom? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui o seguinte, olha só. O George W. Bush, aqui nós temos o que foi predito pela máquina preditiva, tá bom? Na horizontal, na vertical. Na horizontal, nós temos o valor real, beleza? Então, tá aqui, ó. Nós temos o valor real. O valor real está aqui na horizontal. O valor preditivo, o valor da nossa máquina preditiva está aqui. Então, vamos olhar aqui. Quando a nossa máquina preditiva, quando era George W. Bush, a nossa máquina preditiva, ela teve 5 casos em que ela previu Tony Blair, teve dois casos que ela confundiu o Bush com o Junichiro Koizumi, teve 4 casos em que ele confundiu com o Hugo Chaves, teve 4 casos que confundiu com o Schroeder, teve 4 casos que confundiu com o Rumsfeld e teve 10 casos que ele confundiu com o Colin Powell. Olha que interessante. Então a gente está vendo aqui que o Bush ele foi confundido com quase todo mundo, mas talvez é porque ele tenha mais imagens no banco de dados também, tá bom? Então, por exemplo, vamos olhar um aqui que não teve nenhuma confusão, ó, o Junichiro Koizumi. Junichiro Koizumi, a gente acertou praticamente tudo. A gente errou um, confundiu ele com o Schroeder. Tá vendo aqui, ó? O resto a gente acertou, não teve ninguém que a gente falou que era Black, que era Bush. O Koizumi, talvez pelo olho, né? O formato do olho dá ali um pixel diferente e esse pixel ele foi utilizado ali como uma variável na qual a gente acerta muito mais o Koizumi do que erra. Beleza, cara? Então é isso. Essa é uma das formas da gente utilizar a Confusion Matrix para avaliar o poder de precisão da nossa máquina preditiva. E por fim, cara, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode utilizar a acurácia. Simplesmente olhar a acurácia por meio da função Accuracy Score para avaliar a nossa máquina preditiva. E tá lá. Fala sério, nós estamos utilizando aqui um algoritmo que já para detecção de face, talvez ele já esteja ultrapassado, mas a gente ainda consegue acertar 80%, galera. Então, isso não está tão ruim assim, né? Beleza? Então, lembrando, existem outros frameworks de inteligência artificial no qual
O reconhecimento de face, ele já está inclusive pré-treinado e acerta muito, mas eu queria trazer para você exatamente para você compreender em que estágio que a gente está da visão computacional, beleza, galera? Do reconhecimento de face. Tudo bem? Beleza, Eduardo, que legal. Então, bora para um resumão aqui. O que a gente viu nessa aula? Cara, nessa aula você aprendeu o seguinte: como os dados de imagem são processados para utilização de machine learning, tá? Agora você já sabe que os dados são imagens, essas imagens têm pixels que estão aqui em 2 dimensões, eu tenho 6 pixels aqui, 6 pixels aqui, e eu posso transformar essa imagem num vetor, porque fica mais fácil, né, de passar um vetor com a label ali, como por exemplo Bush, eu falo que a label aqui é Bush, e esse vetor agora tem 36 variáveis, né? Não é mais fácil, né? Assim que a gente está acostumado em machine learning, eu deixo o target, deixo as outras variáveis ali numa array de valores, então é por isso que a gente processou dessa forma, só que a gente não utilizou o 36, a gente utilizou, era, sei lá, 60 por 40, então dava quase 3.000 features, beleza? Dava quase 3.000 variáveis ali. A gente usou o PCA e reduziu para 150, que é exatamente isso aqui de baixo, ó. A gente aprendeu como as imagens são processadas, aprendemos a usar o PCA para reduzir a dimensionalidade, fizemos ali, entendemos como é que o SVM separa dados que são lineares de dados que não são lineares, por meio do kernel RBF, e a gente aprendeu a tunar os hiperparâmetros por meio do Grid Search, que ele foi lá, descobriu para a gente qual era o melhor valor do parâmetro C e do parâmetro gama. Beleza, cara? Cara, que massa, Eduardo. Esse Ciência dos Dados na prática foi tora, aprendi coisa pra caramba. Já pode colocar a mão na massa aí a partir de agora. Eu convido você a pegar esse script, refaz célula a célula, entendendo o que está escrito no cabeçalho da célula, porque ali no cabeçalho eu estou explicando exatamente o que é feito em cada uma das etapas, beleza? Refaz para você ver se você consegue chegar nos mesmos resultados, altera ali a range de valores do nosso hiperparâmetro para você ver se você chega em resultados melhores. Faz uma mexida, beleza? Tenta bater esse resultado e eu acredito que você também vai conseguir atingir resultados melhores, beleza? Cara, deixa aqui alguns links úteis aqui do Ciência dos Dados, beleza? É só clicar aqui nesse links, você vai abrir uma página aqui com um Linktree que eu criei agora, você pode ir para o Telegram, ir para o YouTube, beleza? Se assina lá no YouTube, cara. Fala para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. Vai no portal Ciência dos Dados, existem cursos gratuitos de 3 linguagens, SAS, R e Python. Vai no Instagram, vai no Facebook, cara, nós estamos com as inscrições abertas da Maratona da Ciência de Dados, que vai ocorrer do dia 23 a 30 de novembro. Então, clica nesse primeiro link aqui, você vai ser redirecionado para a página de inscrição, beleza? Se inscreva lá, vai ser uma maratona de 4 aulas, no qual eu vou mostrar para você como criar uma solução de ciência de dados, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, beleza? Vamos criar essa parada juntinho, e, cara, vai ser insana a maratona, beleza? E vai ter prêmio pra caramba, tu vai ver, beleza? Cara, é isso. Deixa aqui alguns links úteis, inclusive deixei um link do estudo que explica direitinho aqui como é que funciona ali o reconhecimento facial. Se você quiser se aprofundar ali um pouco na matemática, entender exatamente como que é essa transformação de vetor em componente principal. Cara, tá bem bacana esse artigo aqui, eu fiz um overview dele aqui, beleza? E é isso aí, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse Ciência dos Dados na Prática possa ter agregado valor aí na sua caminhada de cientista de dados, beleza? Eu espero que eu possa te ajudar cada vez mais. Não esqueça de comentar aqui se você gostou, se você não gostou, beleza? Vai lá no YouTube, comenta, que é muito importante para mim, para saber se eu tô no caminho certo. E também me dê sugestões de conteúdo que você queira aprender, que você queira se aprofundar, beleza? Então, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.